Olá, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o Rodrigo Lacroix, sócio da Eichenberg, Lobato Abreu Advogados Associados e gestor da equipe trabalhista no Rio Grande do Sul. Hoje eu quero tratar de um tema que tem gerado muitas dúvidas nas pessoas, que é o pagamento da gratificação natalina, também chamada de 13º salário. Essas dúvidas estão diretamente relacionadas à pandemia do Covid-19, pois inúmeros foram os casos de suspensão do contrato de trabalho e redução da jornada de salário. Pois bem, a legislação que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, ela não tratou desse tema. Então, o que nós deveremos analisar é a legislação já existente, a legislação que já previa o pagamento desse benefício. Nessa legislação, existem duas formas de cálculo para a definição do valor que deverá ser pago. A primeira forma de cálculo é destinada aos trabalhadores com salário fixo. Nesse caso, a gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço ocorrido durante o ano. Isso é, nós devemos apurar quais os meses em que houve prestação de serviço pelo trabalhador e considerá-lo no cálculo. Por exemplo, se o trabalhador contratado no início de janeiro, durante o ano de 2020, teve seu contrato de trabalho suspenso por 4 meses, significa então que ele trabalhou até dezembro, logicamente, 8 meses. Assim, devemos identificar o valor devido no mês de dezembro, o qual deverá ser dividido por 12 e multiplicado por 8. Os meses em que não houve prestação de serviços em razão da suspensão do contrato de trabalho serão desconsiderados no cálculo da gratificação natalina. A mesma lógica não ocorre para os trabalhadores que tiveram reduzida a jornada de trabalho e a remuneração, pois houve sim uma prestação de serviço. Então, nesse caso, o 13º deve sim ser calculado com base nos meses trabalhados. Então, eu refiro sobre a segunda forma de cálculo prevista na legislação, que é aquela aplicável aos trabalhadores que percebem remuneração variável. Nesse caso, a gratificação ela deve ser calculada com base em 1/11 da soma da remuneração devida ao trabalhador até o mês de novembro. No início de janeiro do próximo ano, então essa gratificação natalina ela deve ser recalculada, incluindo-se o valor da remuneração de dezembro, fazendo um novo cálculo e se paga essa diferença, caso existente, até o dia 10 de janeiro. Outras dúvidas certamente vão surgir. Uma delas é qual cálculo eu devo utilizar para o trabalhador que recebeu o salário fixo e que no mês de dezembro esteja com o salário reduzido, mas que ao longo do ano, logicamente, tenha recebido o salário integral. Ou ainda, se será devido o valor de gratificação natalina no mês de dezembro, caso o trabalhador esteja com o contrato de trabalho suspenso. Nesse momento, é sempre importante a gente relembrar que o momento que vivemos hoje é uma situação absolutamente atípica e que jamais foi considerada pelo legislador. Então, isso exige bom senso e o equilíbrio na relação entre o trabalhador e o empregado, porque ambos foram afetados, né? Então é necessário que se entenda o lado de cada um. Assim, para aqueles trabalhadores que recebem salário fixo e que estão com a jornada de trabalho e salário reduzidos no mês de dezembro, entendo que podemos considerar duas formas de cálculo. A primeira é o cálculo padrão, que é expressamente previsto na legislação e que impõe ao empregador que identifique o valor devido no mês de dezembro, divida esse valor por 12 e multiplique pelos meses de efetivo trabalho. É importante lembrar que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho no mês, tu acrescenta então mais um avo nessa conta. Outra possibilidade é adotarmos o cálculo da remuneração variável, considerando então a variação dos valores pagos ao trabalhador ao longo de todo o ano, e a partir daí apurar o valor devido como gratificação natalina. Nesse segundo método, o que nós iremos considerar? O valor da remuneração reduzida, mas também o valor da remuneração paga de forma integral para o trabalhador, né, sem aquela redução. Isso, possivelmente, né, vai garantir ao trabalhador um valor um pouco superior de gratificação natalina. Mas qual cálculo eu devo aplicar? Aí é uma questão de bom senso e até de possibilidade da empresa. Nesse caso, eu sugiro que seja adotado o cálculo que seja mais benéfico ao trabalhador. Tá? E no que se refere à obrigatoriedade de pagamento do benefício, mesmo aqueles que se encontrem com o contrato suspenso, eu afirmo que sim,
deve ser pago, inclusive utilizando as formas de cálculo que acabei de mencionar. Não tenho dúvidas de que outras dúvidas surgirão, inclusive em razão das inúmeras situações vivenciadas por cada trabalhador e empregador, e por isso nos colocamos à disposição. Um abraço e até breve.